Olá pessoal, nesse segundo vídeo aqui agora nós vamos estar apresentando os outros módulos, né? O módulo de saída e o módulo de configuração dos parâmetros dos indicadores que são utilizados dentro do robô. Nesse módulo aqui, o que nós temos aqui no módulo de parâmetros de saída? Aqui um detalhe importante que a gente tem que observar, que a configuração para saídas, ou seja, seu stop gain, seu stop loss, ele não é feito, tá? Nem em pontos, nem em centavos, ele é feito de forma financeira, tá? Então, por exemplo, eu estou operando lá no mercado futuro, no índice lá, mini índice, estou operando com um contrato, dois contratos, três contratos, eu não vou colocar a minha saída, o meu stop loss ou o meu stop gain em pontos, mas sim financeiro. No nosso exemplo aqui, eu estou colocando R$ 100 para o lucro financeiro da operação e 120 na perda financeira da operação. Então, por exemplo, se eu estou operando aqui com 5 contratos, equivale a 100 pontos para a saída do gain e 120 pontos na saída do loss. Mas é muito importante focar, ter essa preocupação na hora de fazer a configuração da saída, de definir o seu stop loss, o seu stop gain, que você observe que está bem na frente aqui, tá? Que é para você colocar de forma financeira a sua saída. Isso aqui é interessante por quê? Porque aí você pode usar em qualquer ativo, né? Então, se você está usando em opções, se você está usando em ação, se você está usando no dólar, ou se está usando no índice, ele não vai fazer diferença nenhuma, porque ele vai estar comparando, sim, o resultado financeiro da operação para determinar a saída, seja no gain, isso, ou seja, no loss. Então, a primeira linha aqui, primeira e segunda linha, você vai tratando da operação, então stop gain e stop loss da operação, no caso aqui, R$ 100 de gain e R$ 120 de loss. Na terceira linha aqui, o que nós temos aqui? Na terceira linha, nós vamos aqui determinar uma meta diária para colocar como limitador. Por exemplo, eu quero que, se o robô atingir R$ 300 no dia, ele para de fazer operações, ok? A mesma coisa se refere aqui no caso da perda máxima, tá? Então, no caso da perda máxima aqui, eu estou falando em R$ 400, tá? Muitas vezes as pessoas perguntam por que o seu stop loss é maior que o seu stop gain? Porque, na realidade, o que acontece? Nós fazemos uso, né, de algumas opções aqui de gerenciamento para essa questão da perda, né? Então, por exemplo, se eu adicionar aqui a meta parcial, essa meta parcial ela é focada justamente nessa parte diária aqui de ganhos e perdas. Então, eu coloco aqui, acionar a meta parcial, true. E aí eu determino aqui, na meta parcial, o percentual que eu quero que ele dispare. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, eu coloquei R$ 300 aqui, de meta de ganho. Se ele atingir 50% desse valor, no caso R$ 150, ele automaticamente ele zera isso daqui. Ou seja, eu não aceito perder mais no dia. Então, em vez de eu aceitar perder R$ 400, como eu já ganhei R$ 150, eu não aceito perder mais. Então, no máximo que vai acontecer é ele ficar no 0 a 0. Ou eu ganho os R$ 150 que eu já ganhei, ou eu tomo um stop lá e ele para em zero reais, né? Então, ou seja, lógico, como eu já comentei aqui, muitas vezes dá uma diferencinha aqui. Como ele manda a ordem a mercado, por exemplo, eu vou lá com R$ 150 de ganho, aí ele começa a operar, eu tomei um stop lá de R$ 120, então ficou R$ 30. Quando ele começa, ele faz isso, né, esse acompanhamento tique a tique, né? Então, quando aqueles R$ 30 começar a ficar negativo, ou seja, eu começar a perder mais do que R$ 30, na hora que bater R$ 30, passou, por exemplo, para 31, R$ 32, ele automaticamente dispara a ordem de saída. Por quê? Para que ele zere. Só que como é uma ordem a mercado, então às vezes acontece o spread, né? E aí você vai perder ali R$ 10, R$ 20, R$ 30, ou até mesmo ele pode subir e você acabar fechando a operação com R$ 10, ok? Então, a ideia é justamente essa aqui. A gente coloca no primeiro momento esses R$ 400, que é um valor que a gente considera razoável, baseado nos R$ 300. Eu sempre coloco o stop loss maior que o stop gain, diário, tá? E aciona uma meta parcial. Então, aqui é importante, quando a gente estiver falando de gerenciamento de risco, né, no modo de gerenciamento de risco, a gente vai observar aqui que
isso aqui é fundamental, tá? Esses 4 pontos abaixo aqui, daqui para baixo aqui, ele praticamente é a hora que você gerencia o risco dessas saídas que você determinou aqui, tanto nas operações quanto na meta diária. Então, no primeiro ponto, meta parcial e percentual da meta parcial, você está falando aqui das suas metas diárias. Acionar a meta parcial por operação, verdadeiro, é o mesmo efeito. O que que acontece? Quando você coloca isso aqui como verdadeiro, automaticamente, como você colocou aqui, R$ 100 de gain, 120 de loss, se ele atingir R$ 50 aqui, ele automaticamente altera esse 120 aqui para 10% desse valor, ou seja, você está com R$ 50 de gain e agora você está com um limitador na operação de saída em R$ 12. Por quê? Porque você acionou a meta parcial por operação. Então, por isso que é muito importante deixar esses dois itens aqui como verdadeiro, porque você tanto gerencia a sua meta diária, como você gerencia a sua meta por operação. Como eu faço uso dessas duas metas aqui, tanto a parcial como por operação, eu acabo não usando o trail stop, né? Aqui, quem não quiser deixar falso aqui, nos dois aqui, pode usar o trail stop. Mas eu tenho essa opção dentro do robô, mas eu não utilizo dentro das minhas estratégias. Então, o trail stop, o que que é? É um stop móvel, né? Então, botei R$ 120 aqui. No caso do trail stop, você tem que fazer em pontos. Se ele andou 50 pontos a favor, eu quero que ele acione o telestop, tá? E aí, a partir de acionando mais a cada 10 pontos, ele movimenta o telestop. Então, ele sempre vai manter uma distância ali do preço atual de 50 pontos. Mas, como eu falei, utilizando aqui a meta parcial diária e a meta parcial por operação, já é um grande gerenciamento de risco que você pode fazer, ok? Então, é dessa forma que você gerencia aqui as suas saídas. Determina o stop loss e o stop gain da operação e determina aqui o stop gain e stop loss diário, ou seja, quanto que você aceita ganhar por dia e quanto você aceita perder por dia. Acionando a meta parcial diária e a meta parcial por operação, geralmente você vai estar gerenciando esse risco aqui para que ele seja menor, tá? Especialmente naqueles momentos que você não quer interferir. Você põe o robô para rodar lá e não quer acompanhar, não deixa ele rodar sozinho. Então, o que acontece? Esses dois itens acionados vai te auxiliar bastante a gerenciar esse risco e aí você vai minimizar as perdas e maximizar os ganhos, ok? O outro ponto aqui, né, desse vídeo aqui, são os parâmetros para os indicadores, tá? Então, lá dentro nós temos 3 setups. Nós temos setup 1, setup 2 e setup 3. Setup 1 fechou fora, fechou dentro. Setup 2, rompimento nas médias. E setup 3, né, o rompimento de pivô de alta ou de baixa. Então, no caso do setup 1, você vai determinar aqui, que é a configuração padrão dele, em 63, seria a média do setup 1, tá? E também a média do setup 2, tá? Que é o rompimento da média. Ele vai pegar, porque o indicador ele é um cálculo de divisão do volume por ticket, tá? O indicador, do setup 2, o que que acontece? Ali você vai ter o cruzamento do indicador, né, VTA, que quer dizer volume ticket acumulado, ele vai cruzar essa média de 63. Então, essa média aqui, ela tanto vai servir para o setup 1 como para o setup 2, não é de 63, tá? E também no setup 1, nós temos ali a média de 63 e nós temos um canal onde temos uma máxima e uma mínima. Para o mini índice, você determina 250 pontos, tá? Então, por exemplo, eu tenho a média aqui, ele vai projetar uma linha superior 250 pontos para cima e uma linha inferior 250 pontos para baixo. E é esse canal que ele vai determinar no setup 1, fechou fora, fechou dentro. Ou seja, a partir do momento que rompeu a linha superior, ele retorna para dentro, quer dizer, fechou dentro, ele fechou fora da linha superior. Quando ele fechar dentro da linha superior, ele vai gerar um ponto de venda. E a mesma coisa acontece quando é na linha inferior. Fechou fora, quando ele fechar dentro da linha inferior, ele vai gerar uma operação de compra. Então, você vai determinar aqui a quantidade, a distância
que tem dessa linha. Como nós estamos falando do mini índice, nós estamos falando de 250 pontos. Se você estiver operando, por exemplo, em ações, você vai manter os 63 aqui, mas aqui no caso você vai determinar em centavos. Eu quero, por exemplo, eu tenho a média da Petrobras e eu quero que crie um canal com 30 centavos para cima, ou 50 centavos para cima, 50 centavos para baixo. E aí ele vai fazer o fechou fora, fechou dentro, tá? Então, você consegue operar também em ações aqui, você consegue operar no dólar, só que aí você tem que fazer um cálculo lá para você identificar a distância desse canal, a distância dessas linhas, tá? Então, geralmente, um ativo que oscila, por exemplo, R$ 1, você vai colocar 50 centavos para cima e 50 centavos para baixo. Eu vou estar operando, por exemplo, na CSN. A CSN, ela oscila 60 centavos entre a máxima e a mínima. Então, você vai jogar 30 centavos para cima, 30 centavos para baixo. No caso do mini índice aqui, nós estamos calculando 500 pontos. Então, 250 para cima, 250 para baixo. Para o índice cheio, por exemplo, já é 400 aqui, tá? Você mantém os demais, mas aqui é 400, tá? São 400 pontos para cima e 400 pontos para baixo. Por quê? Por causa do spread que existe no índice cheio. No dólar, você vai ter que calcular esse valor aí, ok? E por último aqui, você tem o rompimento do pivô, que você vai usar o indicador TFMM, que quer dizer Time Frame máxima e mínima, tá? E você vai usar aqui nos 5 minutos, tá? Quando você clicar aqui, você vai ver que você tem todos os tempos, de 1 minuto até 1 mês. Mas o padrão nosso aqui é 5 minutos, tá? Para estar usando, ou seja, o robô ele vai acompanhar a máxima e a mínima dos últimos 5 minutos. O rompimento desses 5 minutos superior é o rompimento de alta, ele vai fazer uma compra, e o rompimento do pivô de baixo, ele vai fazer uma venda, ok? E aqui embaixo a gente coloca aqui, no caso da versão NET, né, que a gente utiliza, então a gente coloca a conta autorizada aqui. Você vai pegar o número da sua conta corrente, tá, da corretora e vai colocar aqui, tá? Mas isso é mais para mais controle estatístico, tá? O importante é mais essa configuração, média de 63, time frame de 5 minutos e, no caso do mini índice, 250 pontos e no caso do índice, 400 pontos, ok? Então, é essa a configuração que a gente tinha para mostrar para vocês aqui do gráfico, né, do robô para os parâmetros de saída e os parâmetros de indicadores. Para o próximo vídeo, eu vou deixar separado justamente isso aí, porque nós vamos estar falando do gerenciamento de risco e o que tem dentro do robô internamente que faz esse acompanhamento, que trabalha, além dos pontos que você, na configuração, você tem, como eu mostrei agora há pouco nas saídas, você tem que fazer para te auxiliar. Ok, gente? Então é isso que eu tinha que dizer para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.